Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro A Filha Única, de Guadalupe Nettel. Um livro onde vamos ter 3 mulheres e a perspectiva de cada uma delas sobre maternidade. Neste livro, a nossa narradora é a Laura. A Laura, quando vai estar a falar sobre si própria, fala na primeira pessoa, mas muitas das vezes, relativamente às outras duas personagens, está a dizer: ela mais tarde disse-me que isto teria acontecido, ou que teria sentido isto desta forma, o que dá a entender que este livro está a ser escrito um bocadinho afastado a nível temporal do momento em que as personagens estão efetivamente a viver estas experiências, o que é normal tendo em conta o conteúdo deste livro. Este é um livro que fala sobre maternidade, sobre perspectivas de maternidade, de vários pontos de vista. Portanto, temos aqui 3 personagens, cada uma delas tem uma visão muito pessoal de maternidade, o que é perfeitamente natural, tendo em conta que cada mulher tem uma perspectiva diferente e vive maternidade de uma maneira diferente. Portanto, nós aqui vamos ter 3 perspectivas e é extremamente interessante a forma como a autora pega nessas perspectivas e as consegue encadear aqui nesta história de 3 mulheres que acabam por se entrecruzar. Portanto, temos a Laura, que é a nossa narradora. Ela não quer ter filhos, ela tem convicções muito fortes relativamente à maternidade e relativamente ao porquê de não querer ter filhos, de que forma isso vai acabar por condicionar a vida dela e, portanto, não quer mesmo ter filhos. Temos também a Alina, que é uma das melhores amigas dela, já vem da altura da escola. A Alina acreditava exatamente no mesmo que a Laura, no entanto, há uma altura da vida dela em que ela encontra alguém com quem faz sentido ter filhos e, portanto, temos aqui uma personagem que vai fazer com que a Laura se sinta perdida, traída e tudo mais, porque a Alina era alguém que ela via como igual e como igual de pensamento e, portanto, era isso que as ligava. Mas é muito interessante ver aqui a forma como esta amizade se vai desenvolver a partir do momento em que elas começam a ter perspectivas diferentes de vida. Tendo em conta que isso era o que as ligava, poderia haver aqui uma ruptura. No entanto, não há, porque a Alina também não deixa. E a terceira personagem é a Doris. A Doris é viúva e tem um filho com cerca de 7, 8 anos e não é uma relação fácil. O marido era abusivo e isso acaba por se refletir na forma como o filho dela se relaciona com ela, até porque nós vemos aqui uma personagem que tem a saúde mental num estado muito delicado e que não está a conseguir viver a vida dela e está a colocar o filho numa redoma de vidro a tentar protegê-lo, e isso só faz com que ele fique uma criança extremamente frustrada, violenta, com muita violência física e verbal. E, portanto, temos aqui 3 personagens então que são atiradas para uma história que vai falar sobre maternidade. Na realidade, o ponto central desta história é o facto de a Alina, depois de ter mudado de ideias, querer tanto ter um filho que acaba por fazer alguns tratamentos e, quando finalmente consegue engravidar, é uma gravidez que acaba por revelar que vai acabar numa experiência muito curta e, portanto, para quem já tiver perdido um filho, para quem tiver tido uma gravidez complicada, para quem tiver tido uma má experiência, este livro é para ler de forma muito pausada, de forma delicada. Há aqui muitas temáticas muito complicadas a serem abordadas de forma muito delicada e até com muito respeito por parte da autora. Ela dá aqui voz a muitos pensamentos que acredito que passem pela cabeça de muitas mães, mas que não é aceitável verbalizar. Muitas vezes nem sequer queremos pensar neles, quanto mais verbalizar. E, portanto, são pensamentos que tenho certeza que ocorrem a mais mães do que aquelas que acabam por admitir isso. E, portanto, nós temos aqui uma potencial perda gestacional, não necessariamente enquanto está grávida, mas assim que nascer é uma criança que não irá sobreviver durante muito tempo. E, portanto, a quem isso fizer confusão, atenção ao ler este livro. É algo que acaba por ser central na forma como os profissionais de saúde lidam com a situação, todas as coisas que são ditas à mãe, todos os pensamentos que lhe passam pela cabeça, a relação dela com o marido, depois quando a criança nasce, efetivamente o que é que acontece daí para a frente. E, portanto, isso é muito importante no livro, é uma parte muito grande da história. Se isso for algo que vos incomoda, então, se quiserem ler o livro, vão com muita calma para ele. Foi um livro no qual eu gostei muito das personagens, gosto muito das perspectivas que cada uma delas traz para cima da mesa. Nós vamos perceber que há coisas que são muito delicadas e não têm uma resposta certa ou uma resposta errada. Como eu disse logo no início do vídeo,
todas as mulheres têm uma perspectiva e uma relação diferente com a maternidade, desde não quererem todo terem filhos e não terem filhos, não quererem ter filhos e terem filhos, quererem muito ter filhos e terem filhos, quererem muito ter filhos e não os conseguirem ter. Há tantas questões e dentro de cada uma destas que eu acabei de dizer, lá está, é uma experiência muito própria, é vivido de maneira diferente por cada pessoa e, portanto, mesmo às vezes quando se quer muito, há coisas que nos saem do controlo e que acabam por afetar a forma como se vive a relação mãe-filho. Portanto, neste livro nós vamos ter essas perspectivas a serem exploradas, vamos vendo a forma como estas amizades e relações se desenvolvem, não só entre estas três mulheres, como a Laura com o filho da Doris, que é a vizinha do lado, a forma como a Laura, apesar de não querer ser mãe, é provavelmente uma das pessoas mais informadas relativamente a tudo que envolve gravidez. É incrível a forma como a autora explora isso, sem ser assim de uma forma muito eu sei isto, não, ela está informada, mas é feito de uma forma muito orgânica e a forma como estas relações se vão desenvolvendo, a forma como as personagens dão espaço umas às outras para crescerem ou para poderem viver e experienciar as situações sem estarem sempre em cima a perguntar como é que estás, o que é que eu posso fazer. Há momentos em que nós simplesmente precisamos de espaço e acho que a forma como este livro está a explorar todas essas delicadezas é incrível. E portanto, se tiverem curiosidade num livro que fale sobre maternidade e que apanhe aqui várias perspectivas das pessoas relativamente à maternidade, incluindo também os pais envolvidos na situação, que na realidade é só um, porque só a Lina é que tem o marido com ela, a verdade é que este livro está a tratar muitas situações muito delicadas e de uma forma que eu achei fantástica de ser feito. É um livro que se lê muito bem e que realmente nos deixa aqui a pensar no que é que poderíamos ou o que é que iríamos fazer naquela situação e o que é que nós poderíamos fazer não só também como mães, mas como amigas. O que é que nós podemos fazer para ajudar alguém que está a passar por uma situação que é muito delicada e que acaba por deixar uma marca muito grande na vida das pessoas envolvidas. A forma como os profissionais de saúde acabam por ter perspectivas diferentes e que nem sempre são as melhores ou a melhor forma de passar essa informação. Portanto, eu gostei muito de ler este livro. Como eu disse, para quem já teve problemas na gravidez, a quem estes assuntos delicados de perdas gestacionais ou então de crianças que não sobrevivem muito para além do momento de nascimento, se isso vos fizer confusão, então ou não leiam de todo ou leiam de forma pausada, vão para ele a saber que isso é tratado neste livro. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre ele. Ele é muito pequenino e eu acho incrível a forma como a autora conseguiu explorar tantos assuntos num livro tão pequeno. A forma como está escrito é muito interessante e acabamos sempre por querer saber mais sobre o que está a acontecer na vida daquelas personagens. Portanto, digam-me se já ouviram falar sobre este livro, se é alguma coisa que vos interesse, se lhe vão dar uma oportunidade. Deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!